Boa tarde, amigos do Centro Espírita Allan Kardec. Que o Senhor Jesus nos cubra na sua paz e na sua misericórdia. Hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. São dizeres de Jesus que estão em Mateus, em Lucas e em Lucas. Então Jesus disse: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. É Mateus 5,15. Primeiro, a observação que nós temos que fazer é o que é o significado dessas expressões, né? Candeia, todos nós sabemos que é uma lamparina, né? Como se usava naquele tempo de Jesus, que não havia luz elétrica, né? Eram lamparinas a óleo. Mas o que é alqueire que ele cita aqui? Alqueire era uma espécie de um copinho, uma pequena vasilha, que servia para medir grãos, né? Então, esse era o alqueire. Então, quando ele diz aqui, não ponha a candeia debaixo do alqueire, significa não tampe a lamparina com um copinho, com um vasilhame que vai impedir que a sua luz se expanda. Né? Jesus queria dizer o quê? Que os seus ensinamentos, não é? As leis de Deus, não, aqueles que as conhecessem não deviam guardar para si, mas deveriam expandi-las, né? Depois tem uma passagem em Lucas. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então Jesus diz aqui, está querendo dizer aqui, né, que as verdades eternas, né, são para serem conhecidas. Depois, mas aí há uma passagem também de Mateus que diz o seguinte: aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Então, Jesus aqui, né, os discípulos perguntaram a Jesus: ora, se não era, não se devia, né, pôr a candeia debaixo do alqueire, quer dizer, não se devia ocultar as verdades divinas, por que que Jesus falava ao povo por parábolas? Então Jesus diz a ele: porque eles não querem escutar, eles não têm capacidade, eles não estão preparados para escutar. Vocês já, né? Vocês já estão preparados e eu posso falar para vocês com mais clareza. Isso fica muito claro no livro Boa Nova, que é ditado pelo Espírito
Humberto de Campos, né, que aqui, em Psicografia do Francisco Cândido Xavier. E então, nesse livro Boa Nova, durante os vários capítulos, mostram como Jesus, reunido ali com os discípulos, na casa de Pedro, geralmente, ali na intimidade com os discípulos chegados a ele explicava, ele dava explicações detalhadas sobre muitas passagens do Evangelho. Então, era isso que Jesus queria se referir, não é? Que ele falava mais claramente para os discípulos, porque realmente eram espíritos que já estavam mais abertos a escutar o que ele tinha para dizer. E mesmo assim, muitas vezes, há muitas passagens que os discípulos ficavam confusos, né? E ele tinha que explicar mais detalhadamente, porque eram verdades muito profundas, muito complexas, né? E que essas verdades, ainda hoje, são difíceis para nós, muitas vezes, compreendermos, captarmos. Depende da nossa maturidade espiritual. Porque o que Kardec explica aqui na passagem? Depois de citar esses trechos do Evangelho, né, Kardec explica o seguinte, que Jesus falou que não se deveriam, né, ocultar as verdades eternas. Mas, ao mesmo tempo, Jesus falava por parábolas, quer dizer, não podia, muitas coisas, ele não podia falar claramente. Isso ele explica para os discípulos. Por quê? Kardec diz aqui. Isso significa que não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbraria sem as esclarecer. E ele diz aqui que se dá com os homens em geral, o que se dá com a humanidade, a mesma coisa que se dá com os indivíduos. Nós temos a infância, a juventude e a maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto. Porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Kardec está aqui fazendo menção ao advento do Espiritismo, não é? Nós sabemos que Jesus, na última ceia, ele disse para os discípulos que ele partiria, mas que não ficaria sempre com eles, mas que na época própria ele mandaria o Consolador, que lembraria muitos dos ensinamentos dele e explicaria muitas coisas que ainda ele não podia explicar. Realmente, porque havia certos detalhes do mundo espiritual, né, certos detalhes, ou mesmo até a explicação que o Espiritismo nos trouxe dos fenômenos mediúnicos e tudo, que naquela época os homens não eram capazes de apreender, não é? Como é que os homens compreenderiam, né, a força magnética, né, se eles viviam ainda, né, a sociedade deles era movida à força mecânica, né, quer dizer, não havia
carros, quer dizer, havia o quê? Eles andavam a cavalo, a carroças puxadas por bois ou por cavalos, não é? Não havia luz elétrica, eram candeias, quer dizer, era o óleo que queimava, eles viam o óleo queimar na candeia, né? Eles não compreenderiam, né, como nós, né, que temos hoje a eletricidade, né? A eletricidade que nós quando nós acendemos uma lâmpada, nós não pomos fogo ali no lugar, não é verdade? A eletricidade vem lá é produzida, né? E depois vem pelos fios elétricos e tal, e chega à nossa casa. Eram coisas que não existiam naquela época. Então existiam forças da natureza que os homens daquela época ainda não conheciam. Então Jesus não poderia explicar com detalhes, né, muitas coisas que depois o Espiritismo veio explicar. Então é a isso que Jesus se refere. E também nós aqui no capítulo, né, uma outra observação que Kardec faz é o seguinte, que muitas vezes, né, as religiões da humanidade, elas ocultaram muitas verdades do povo, e ficava ali as verdades restritas aos templos, aos iniciados, né? Era o que acontecia, por exemplo, com os egípcios, né? Os sacerdotes conheciam os fenômenos mediúnicos, né? Mas o vulgo não, o povo não, né? Os sacerdotes permitiam que o povo continuasse ali no politeísmo, adorando estátuas e tal. Então, é isso, né? Quer dizer, muitas vezes certas forças da natureza não foram reveladas ao povo, mas que chegaria a hora em que tudo seria revelado, como nós citamos, quer dizer, que quando o Espiritismo veio trazer a explicação de muitos fenômenos que antes eram tidos como sobrenaturais, como maravilhosos, como fora da natureza, né? Não naturais, né? Por isso eram chamados sobrenaturais. Quando o Espiritismo veio trazer a explicação natural desses fenômenos, o que ele fez? O Espiritismo clareou, não é? Desnudou, revelou fenômenos, fatos que antes as pessoas não conheciam, né? Mas voltando então à história das parábolas, né? Que os discípulos perguntaram a Jesus, né? Por que Jesus falava por parábolas? Porque o que Jesus sabia que era possível falar para o povo? Dar os ensinamentos morais. Através do quê? Através de historinhas, através de parábolas, para que aqueles ensinamentos morais calassem, ficassem na mente daqueles que estavam ouvindo, ficassem fixados na mente daqueles que estavam ouvindo, né? Até hoje, né, nós temos muita facilidade em captar, muitas vezes, né, ideias abstratas e tal, através da descrição de um fato, ou até uma história que se conte e tal. Por quê? Porque nós fazemos rapidamente a conexão, não é? Aí, então, Kardec, mais uma vez aqui, na passagem, ele diz que o Espiritismo veio revelar muitos fenômenos que antes eram tidos como maravilhosos, né? Veio revelar a vida após a morte, né? Os mortos voltaram, né, para os espíritos mesmo, vieram trazer notícias
do mundo espiritual, né? De como é que eles se sentiam, os bons ou os maus, aqueles que sofriam, aqueles que estavam bem, né? Então, o Espiritismo veio explicar os fenômenos mediúnicos, que antes eram tidos como maravilhosos, mas, mesmo assim, os espíritos que trouxeram o Consolador, né, que fizeram as revelações que Kardec codificou no Livro dos Espíritos e nas demais obras da codificação, não foi revelado absolutamente tudo que há no mundo espiritual. Por quê? Porque as verdades devem ser reveladas paulatinamente. Basta que nós vejamos, por exemplo, que o Espiritismo surgiu, né, em meados do século XIX, quando já havia um desenvolvimento da ciência, um desenvolvimento da inteligência humana, que permitia que se compreendesse aqueles fenômenos. Mas na codificação não existem relatos detalhados da vida após a morte, da vida no plano espiritual, como as que foram trazidas um século depois, né? Em 1943, né? Quando surgiram as obras ditadas pelo espírito André Luiz, né? Ditadas para Chico Xavier, em que André Luiz relata com detalhes absolutos, como é a vida após a morte, como é a vida nas colônias espirituais e tal. Essas revelações de André Luiz não foram feitas no século XIX, foram feitas no século XX, quando também a humanidade já havia também amadurecido mais tecnologicamente, né, cientificamente, para compreender essas mensagens. Mas o que importa também esclarecer sobre isso, que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, é um ponto muito importante que está apontado por Emmanuel no livro Fonte Viva, né? E então, Emmanuel diz o seguinte, a passagem é número 81 e chama A Candeia Viva. Então, ele cita aqui a passagem do Evangelho. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, assim alumia todos os que estão na casa, né? Jesus em Mateus. E aí, Emmanuel faz comentários sobre essa passagem que nós estamos relembrando, e ele diz o seguinte: muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Se, em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Realmente, nós precisamos falar, né, sobre as verdades eternas. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. Mas a assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Então, o primeiro símbolo, a primeira reflexão que nós precisamos fazer é aqui no início desse trecho de Emmanuel, que ele diz que essa passagem do Evangelho muitas vezes foi interpretada, né, por muitos religiosos como uma afirmativa de Jesus, no sentido de que nós devemos sair pregando as verdades do Evangelho
a torto e a direito, mesmo para aqueles que não querem escutar, não é? Violentando a vontade dos outros. Não é isso que Jesus quis dizer, porque nós precisamos sempre respeitar a vontade do outro, saber se o outro está querendo ouvir aquilo que nós temos para falar, ou se ele tem maturidade para ouvir o que nós estamos querendo falar. Porque muitas vezes nós espíritas, né, encantados com as revelações que nós temos, né, e nós queremos muitas vezes compartilhar isso, né, com os nossos amigos, com os nossos familiares, e insistimos em falar sobre o espiritismo, sobre o evangelho, e muitas vezes mesmo entes muito queridos, muito próximos de nós, não estão querendo ouvir. Eles simplesmente não estão querendo ouvir. É a escolha deles. Eles estão num momento ainda da sua trajetória espiritual em que eles ainda não estão despertos para a espiritualidade. Então, nós não podemos violentar o livre-arbítrio deles, não é? Se Deus, que é Deus, nos deu o livre-arbítrio para nós fazermos as escolhas que nós quisermos, arcando com as consequências, é claro, não é? Nós precisamos também acatar as escolhas dos outros, mesmo que sejam entes muito queridos, muito próximos de nós. E então, esta passagem aqui do Evangelho toma um aspecto mais profundo, que é o seguinte: muito bem, se Jesus disse que nós não devemos pôr a candeia debaixo do alqueire, mas também nós não devemos violentar o livre-arbítrio dos outros, como é que nós vamos então deixar esta candeia brilhar, não é? E é aqui, então, que Emmanuel nos explica. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Então, ele faz a comparação. Muito bem. A candeia, para iluminar, ela consome o quê? O óleo. Não é? Ela se utiliza do óleo. E nós, então, nós temos como óleo, como combustível, a vida, as possibilidades que a vida nos dá. Nossa existência é a candeia viva. Coloquemos as nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Prega as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Então, ele diz aqui que nós temos que ser uma candeia viva. Muito bem, nós até podemos falar para os outros, olha, o espiritismo é uma beleza, consola e tal, isso aqui. Mas é preciso que a nossa vida seja de tal forma que provoque luz, que chame a atenção, que convença os outros. Nós precisamos agir de tal maneira em todos os aspectos da nossa vida, de tal forma que os nossos semelhantes, ao nos observarem, digam, puxa vida, que coisa interessante. Ele é espírita e ele encara o sofrimento de uma maneira diferente, ele encara a vida de uma maneira diferente, ele se comporta de uma maneira mais caridosa em relação aos outros. O espiritismo deve ter alguma coisa de interessante. Então é isso, a candeia viva,
né? É isso que Jesus espera de nós, né? Ele diz aqui, terminando, ele comenta aqui, transforma, dizendo para nós, né, o conselho, transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Esse é o conselho, é assim. Nós precisamos nos transformar numa candeia viva. Aí sim, né? Quando nós nos transformamos numa candeia viva, nós não estamos abafando os nossos conhecimentos. Nós estamos refletindo aqui como espíritas, né? Muito bem, o conselho é que nós não abafemos aquilo que nós sabemos, né? Tudo aquilo que o Espiritismo nos esclareceu. Nós não podemos guardar isso só para nós. Muito bem, isso é um ensinamento. Mas como é que nós vamos transmitir para os outros? Querendo convencer à força? Não. Mudando o nosso comportamento, agindo de acordo com os ensinamentos que nós dizemos que aceitamos. Aí sim, quando nós utilizamos a nossa energia desta forma, a nossa luz brilha. A luz brilha e pode então iluminar o outro. Daí nós nos tornamos candeias vivas, né? Porque nós não podemos querer convencer os outros à força. Na Boa Nova também existe uma passagem muito bonita em que Joana de Cusa vai falar com Jesus. E quem era Joana de Cusa? Joana, esposa de Cusa, era uma mulher da alta sociedade, porque Cusa, o marido dela, era um intendente de Herodes, trabalhava na corte, tinha um cargo importante na corte. Então, ela era uma mulher da sociedade. Mas ela ouviu os ensinamentos de Jesus, se encantou com os ensinamentos de Jesus, aceitou os ensinamentos de Jesus. E ela queria muito que o marido também aceitasse. Mas o marido não queria saber nada de religião, ele queria saber das vantagens materiais, que ele vivia ali, né, na política, nas vantagens da corte. Ele não estava desperto para a religiosidade. Então, ela vai falar com Jesus, né, expondo a ele o sofrimento dela, né, que ela então se via muito triste, porque o marido não a compreendia e não aceitava os ensinamentos de Jesus. E quer que Jesus diz para ela? Que ela não tentasse convencer Cusa à força, que ela deixasse o marido. O marido era uma pessoa difícil, então que ela fosse para ele uma boa esposa, né? Que ela fosse mais que uma esposa, que ela visse nele um irmão que não compreendia as verdades espirituais. E que ela, Joana queria segui-lo, e ele disse, não, vai chegar, o seu tempo de testemunho vai chegar, mas não é agora. Por agora, a sua tarefa é ficar junto do seu marido, né? E ser a melhor esposa possível, né? E ele diz aqui para ela e dá um ensinamento muito interessante. Quanto à imposição das ideias, quanto ao fato de nós queremos impor as ideias, as nossas ideias religiosas, do espiritismo, né? As ideias, tudo que nós sabemos sobre os ensinamentos de Jesus. Então, quanto à imposição das ideias, por que motivo, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição
com as forças sinistras da guerra. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, falando para ela, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio e, quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Vai, filha, ser fiel. E então ele dá a ela uma grande lição, quer dizer, nós não podemos desejar converter os outros à força, nós não podemos desejar que os outros aceitem as verdades que nós aceitamos, porque eles têm o tempo deles. Porque Jesus faz aqui uma figura de linguagem muito forte que até se aplica aos dias de hoje e sempre na história da humanidade. Por que Deus, que é Deus, né, que tem todo o poder do mundo, que é o Senhor do universo, não fulmina com um raio os tiranos do mundo, todos aqueles que causam tanto sofrimento, os senhores da guerra? Por quê? Porque Deus deixa que eles ajam segundo o seu livre-arbítrio, mas ele os fará despertar a seu tempo. E só ele sabe a forma como ele fará esses maus despertarem, não é? Porque é da lei de Deus que todos nós tenhamos que progredir espiritualmente, não é? Então, todos os que estão fazendo mal, algum dia terão que deixar de fazer. Então, essa é uma questão que Deus resolve na sua sabedoria infinita. O que cabe a nós? É o que ele fala para Joana, olha, ser fiel, quer dizer, ser constante, haja de acordo com aquilo que você crê e tudo depois será resolvido. E Joana ouviu o conselho de Jesus, voltou, né, continuou, né, lá com o marido, depois ela teve um filhinho, e daí, há algum tempo, o marido adoeceu, perdeu o cargo, empobreceu e tal, acabou morrendo. Ela ficou viúva com um filhinho pequeno e, para trabalhar, para sustentar o filho, ela foi trabalhar como criada nas casas ricas. E foi, depois, como criada, levada a Roma, e lá ela fez o grande testemunho, né? E ela foi queimada viva no circo por ser cristã. E então, essa é a grande lição que Jesus traz para Joana de Ângeles e que nós podemos também, né, aplicar a nós. Quer dizer, nós precisamos nos preocupar com a nossa iluminação interior, porque só assim a nossa candeia brilhará. Por quê? Se nós, mesmo tendo todos esses conhecimentos, essas explicações, esses esclarecimentos que o Espiritismo nos traz, recordando os ensinamentos de Jesus, explicando muitos aspectos
que eram ainda obscuros, né? Sem a explicação do Espiritismo. Se nós abafarmos todo este cabedal, todo este tesouro que nós temos, debaixo ainda dos nossos interesses materiais, se nós continuarmos dando mais importância aos interesses materiais do que a esses ensinamentos, se nós continuarmos ainda preferindo a materialidade ao invés da espiritualidade, aí sim nós estaremos fazendo o quê? Tampando, colocando, né, um alqueire, uma vasilha, um tampão sobre aquilo que nós sabemos, sobre o esclarecimento que nós já temos. Quando, na verdade, é nosso dever, né, nós fazermos, então, o quê? Nós pegarmos todo este material, né, e irmos, então, trabalhando ele dentro de nós. Kardec diz que, né, há um tempo em que nós entramos para o Espiritismo, né? Quando nós entramos para o Espiritismo, é quando nós aceitamos todas as explicações que o Espiritismo traz, né? Nós ficamos consolados, encantados com toda a beleza da doutrina, né? Que revive o Evangelho de forma tão clara, tão bonita, né? Os ensinamentos de Jesus ficam tão claros, né? E então, nós precisamos, então, pegar tudo isso, e esse é o momento em que nós entramos para o Espiritismo, né? Nós entramos em contato e nós aceitamos, muitas vezes. Mas, muitas vezes, nós só entramos para o Espiritismo. Nós repetimos, como espíritas, o comportamento que nós tínhamos, ou nesta encarnação ou em outras, de crentes de igreja só pro forma, só exteriormente. Então, assim como antes nós íamos aos cultos de outras igrejas, nós íamos à missa da Igreja Católica, enfim. Hoje nós vamos ao centro espírita, nós tomamos passe, nós ouvimos as palestras, nós achamos bonito, mas aquilo não produz nenhum efeito interno em nós. Quando isto acontece, nós somos só aqueles que entraram para o Espiritismo. Estamos só na primeira fase. Já é alguma coisa, né? Mas ainda não é tudo. Mas se nós pegamos esses ensinamentos todos, né, e irmos trabalhando esses ensinamentos dentro de nós, através do nosso autoconhecimento, procurando ver o que é que nós precisamos aperfeiçoar dentro de nós, à luz dos ensinamentos do Evangelho, né? Se nós provocarmos modificações dentro de nós, por causa dos ensinamentos que nós captamos, aí sim o Espiritismo entrou em nós. Quando o Espiritismo entra em nós, aí nós entramos então na fase da candeia, porque então, quando o Espiritismo entra em nós, está realmente bem trabalhado dentro de nós, então mudam as nossas atitudes, o nosso comportamento muda. Então, quando o nosso comportamento muda e nós fazemos um esforço para, então, agirmos de acordo com os ensinamentos de Jesus, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, quando nós fazemos então esse esforço, aí nós saímos para fora
ao encontro dos nossos semelhantes, quando nós saímos para fora, não só fazendo a caridade através das obras sociais, mas quando nós saímos, deixamos esse espiritismo sair de nós, através do nosso comportamento mais compreensivo em relação aos nossos parentes difíceis, aos nossos vizinhos, aqueles que não pensam como nós, né? Quando nós conseguimos isso, né? Estamos transformando, então, nos transformando, ficando pessoas diferentes, né? Aí, quando nós nos tornamos pessoas diferentes, a ponto do nosso comportamento ser notado, aí então, né? O espiritismo sai de nós, a nossa luz brilha e nós então seguimos o conselho de Jesus. Tem também uma passagem aqui, também de Emmanuel, que corrobora isso que nós estamos dizendo, porque no livro Caminho, Verdade e Vida, número 180, chama Façamos Luz, Emmanuel diz o seguinte: a escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Ele não está falando nenhuma novidade, né? Isso tudo nós sabemos. Nós vivenciamos isso todos os dias, né? As trevas, né? Sobre o mundo. As pessoas na névoa da ignorância, dos enganos, dos equívocos. Aí ele diz o seguinte, que nós então, né, lembrando, né, aquilo que eu falei anteriormente, nós então, muitas vezes, né, aflitos com tudo isso, todos os sofrimentos do mundo, nós buscamos o consolo do Espiritismo, não é? Quantos nós nos aproximamos do Espiritismo movidos por grandes sofrimentos, né? Aí, o que acontece? Nós vemos, então, né, a luz dos outros, aqueles que nos ensinam, né, esses grandes espíritas, né, nós entramos em contato, né, com a luz de um Chico Xavier, né, através da sua vida, né, que foi toda de exemplificação, né, um achote, um farol, né, e então nós nos aproximamos das obras de Chico Xavier, nós lemos as obras de Chico Xavier, nós admiramos a vida de Chico Xavier, né, nós nos deixamos iluminar por esta luz que vem deste farol. Então, Emmanuel diz aqui, é possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Ele diz aqui, olha, muito bem, nós precisamos nos aproximar daqueles que brilham, né? Que trazem os exemplos, né? Que podem nos consolar, nos ensinar, né? Mas a luz é deles. E eles podem ir então, né? Podem se afastar de nós rumo aos montes de elevação que nós ainda não alcançamos. Muitas vezes, logo depois da desencarnação de Chico Xavier, né? Eu ouvia às vezes algumas pessoas falando, nossa, mas que coisa, mas o que será de nós, né, agora? Como é que a gente vai fazer sem o Chico? Aí a gente tem que pensar, o que a gente vai fazer? Ele psicografou milhares de livros, ele deu milhares de exemplos, a luz dele brilhou. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que pegar este material
colocar dentro de nós e para fazermos a nossa luz. Não é? É isso, porque quando chegar a hora do nosso testemunho, do nosso sofrimento, ninguém sofrerá no nosso lugar. Nós é que sofremos. Nós é que temos que dar conta das nossas provas e das nossas expiações. Então, nós precisamos criar a nossa luz interior, a nossa fortaleza interior, através da nossa fé fortalecida, não é? Porque só assim nós conseguiremos marchar. Porque essa é a hora que a gente precisa do consolo. O consolo vem da onde? Do que nós temos dentro de nós, que vai nos fortalecer, né? Nos amparar. E ele prossegue aqui dizendo o seguinte: agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. É isso, né? Então, não adianta a gente ler um monte de romance, um monte de livro, ouvir um monte de palestra. Se for só isso, se isso não causar uma transformação interna em nós, a nossa candeia não acende. E na hora do testemunho, nós não teremos forças. Joana de Cusa teve forças. Ela foi lá ser morta no circo, não é? E não negou Jesus até o final. Por quê? Porque ela tinha a candeia interna, quer dizer, ela viu a luz de Jesus, se aproximou da luz de Jesus, deixou-se guiar pela luz de Jesus, pegou os ensinamentos de Jesus, absorveu e se transformou. Na hora que ela se transformou, ela então se fortaleceu e se transformou numa candeia viva, né? E também tem uma outra passagem aqui, muito interessante, também do livro Caminho, Verdade e Vida, a gente falando ainda sobre aquela questão de nós tentarmos convencer os outros, né? É uma passagem interessante que chama Conversão. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. Essa é uma frase muito forte, que nós, espíritas, precisamos nos perguntar. Eu creio, mas estarei transformado? Será? Não é? Porque Jesus falou a Simão, aqui, essa página é a respeito de uma frase de Jesus, que está em Lucas. Frase de Jesus para Pedro. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aí, Emmanuel comenta, as palavras do mestre Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. A última reunião, né, foi a última ceia. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Quer dizer, que ele levasse os irmãos para a fé, mas era preciso que ele se convertesse antes. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão.
deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor, assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Porque Jesus estava dizendo para ele, olha, antes de ir lá converter os seus irmãos, você se converta primeiro. E Simão seguia Jesus o tempo todo. Como ele não era convertido? Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Porque depois de tudo aquilo que Simão Pedro tinha visto, todo o tempo que ele ficou com Jesus, depois ele negou Jesus 3 vezes. Ele vacilou. Então ele ainda não estava convertido. Ele só se tornou convertido depois o quê? Depois que Jesus, né, voltou para o plano espiritual, que Simão Pedro então fundou a Casa do Caminho, né, que era um polo de caridade, de luz, do Evangelho, que se transformou, né, num pai que levava auxílio aos pobres, aos doentes, às crianças desamparadas, aos velhos abandonados, que ele deu 1000 testemunhos que foi perseguido, né? E se manteve firme na fé, e por fim, né, ele acabou também crucificado, né? Aí seria preciso que Simão então tivesse todo esse trabalho de testemunho, de trabalho de transformação dos ensinamentos de Jesus dentro dos seus sentimentos, para que ele se transformasse, para que ele se transformasse mesmo, né, num convertido. E aí, Emmanuel diz aqui, não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Isso é para nós, né? Ora, não é por se maravilhar a sua alma ante as revelações espirituais que você estará convertido e transformado. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, para nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Então, esse é um conselho muito sério que Emmanuel nos dá, que nós, antes de querermos transformar os outros, antes de ficarmos preocupados em levar as mensagens do Espiritismo para os outros, querendo até forçar que os outros aceitem, não é? Nos aborrecendo, nos irritando muitas vezes com aqueles nossos parentes próximos que não nos aceitam, né? Que não nos compreendem, que até nos ridicularizam, porque nós somos espíritas, porque nós vamos ao centro, porque nós acreditamos, né, nos ensinamentos do Espiritismo, né? Em vez de nós ficarmos preocupados em convencê-los verbalmente, falando, insistindo, muitas vezes discutindo, em vez de nós ficarmos preocupados por isso, nós devemos fazer o quê? Fazer o que Emmanuel nos aconselha aqui. Fazer que brilhe a nossa luz, ou seja, que nós precisamos nos converter antes. Quando nós, então, tivermos assimilado esses ensinamentos todos e nos transformado, então a nossa luz brilhará e nós poderemos, então, dizer que nós estamos convertidos em Jesus. Olha só, que convite sério esse que Emmanuel nos faz, lembrando Jesus, né? E Jesus hoje sempre, né, continua dizendo para nós, né, filho, vem, caminha, né, se transforma, aceita,
Muda o homem velho que tem dentro de você, muda o seu comportamento, muda a sua visão de vida. Transforme-se, meu filho, numa candeia viva. É isso que Jesus espera de nós. De nós todos nos transformemos em candeias vivas para podermos levar alguma luz para essa escuridão que domina a humanidade ainda. Mas nós temos fé que conseguiremos. Com a força da nossa vontade, com a nossa perseverança, dia a dia, nós havemos de chegar lá com o auxílio de Deus, de Jesus e dos bons amigos espirituais. Se Deus quiser, nós chegaremos. Muito obrigada, fiquem com Deus.